Anvisa faz um alerta sobre as mortes provocadas por canetas emagrecedoras utilizadas sem orientação médica. Interditada a academia na zona leste de São Paulo, onde professora morreu logo depois de nadar em uma piscina com várias reclamações. Começa a liberação de verbas para as campanhas de mais de 20 ministros que vão deixar o governo e disputar a próxima eleição. Polícia Federal consegue romper segredos e traduzir mensagens do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Fila criada para acelerar o atendimento de casos graves de doenças de quem procura o INSS ainda não deu resultado. Avião de pequeno porte fez um pouso de emergência e bateu em vários carros em uma rua dos Estados Unidos. Paciente que mora em Mato Grosso do Sul e perdeu todos os movimentos, recebeu injeção na medula e começou a recuperar a esperança. E depois de Portugal e Alemanha, uma exposição sobre o Pantanal estreou no Museu da Ciência na Inglaterra. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou hoje um comunicado com orientações sobre a utilização de canetas emagrecedoras. A principal recomendação é que as pessoas não dispensem orientação médica sobre o assunto. Sem necessidade ou contraindicações, esse tipo de medicamento pode até matar. O aumento de casos de pancreatite associados ao uso de canetas emagrecedoras tem acendido um alerta entre as autoridades de saúde no Brasil e no exterior. O tema ganhou repercussão internacional após um comunicado divulgado no Reino Unido no início do mês, chamando a atenção para possíveis efeitos adversos ligados a esse tipo de medicamento amplamente utilizado para controle de peso e diabetes. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu, desde 2018, notificações de ao menos 225 casos suspeitos de pancreatite e 6 mortes que podem estar relacionadas ao uso dessas canetas. Os registros envolvem medicamentos conhecidos no mercado como Ozempic e Mounjaro. A agência ressalta, no entanto, que as ocorrências ainda estão sob investigação e que a simples menção do nome comercial não descarta a possibilidade de produtos falsificados estarem envolvidos. A confirmação definitiva dos casos pode levar anos. A pancreatite é uma inflamação do pâncreas que pode se manifestar de forma aguda, surgindo de maneira súbita e com duração de poucos dias, ou evoluir para a forma crônica, marcada por crises recorrentes e perda gradual da função do órgão. Apesar dos alertas, especialistas e autoridades sanitárias afirmam que até o momento não há recomendação para a suspensão do uso das canetas emagrecedoras. A orientação é reforçar a prescrição criteriosa e o acompanhamento médico contínuo, postura que também vem sendo adotada por agências reguladoras dos Estados Unidos e da Europa, que reconhecem a pancreatite como um possível efeito adverso desses medicamentos. E a Câmara dos Deputados aprovou agora à noite a tramitação em regime de urgência de um projeto que prevê a quebra de patente das canetas emagrecedoras. O tema deverá ser levado para votação em plenário sem passar por comissões. Com a quebra de patente, outras empresas poderiam fabricar os medicamentos semelhantes e aumentar a oferta. Uma academia da Zona Leste de São Paulo que não tinha licença para funcionar foi interditada. No local, uma mulher morreu depois de fazer exercícios na piscina. Quem cuidava da manutenção do local era o motorista. Outras 2 pessoas estão internadas. Os investigadores suspeitam de vazamento de cloro na piscina e tentam entender se essa foi a causa da morte de Juliana Faustino Baceto, de 27 anos, e o motivo das outras 2 pessoas que estão internadas. De acordo com o professor responsável, no dia ocorrido, Juliana e o marido nadavam na piscina quando perceberam que a água apresentava um odor fora do normal. Segundo o relato, os 2 passaram mal depois do exercício de natação na academia.
De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o manobrista da academia era o responsável pela manutenção e limpeza da piscina do estabelecimento. A academia C4 Gym não tinha alvará de funcionamento e foi interditada pela vigilância sanitária. Segundo a polícia, pelo menos 5 pessoas passaram mal após participarem de aulas de natação na academia. Entre elas está Juliana Faustino Baceto, que morreu no último sábado. A professora era casada com Vinícius de Oliveira, de 31 anos, que também participou de uma aula e está internado em estado grave. A suspeita inicial é de que houve uma mistura de produtos químicos que causou a dispersão de gases no ambiente e intoxicou os alunos. Segundo o delegado que investiga o caso, esse gás tóxico provocou asfixia, queima das vias aéreas e bolhas no pulmão das vítimas. A perícia apura se houve erro na dosagem de produtos químicos ou uso de substâncias irregulares na manutenção. De acordo com testemunhas, os alunos sentiram um forte cheiro químico na água, seguido de sintomas como queimação nos olhos e episódios de vômito. Em nota, a direção da academia C4 Gym disse que lamenta profundamente o ocorrido em sua unidade e afirmou que prestou atendimento imediato a todos os envolvidos. O presidente Lula participou do lançamento da primeira vacina de dose única contra a dengue no Instituto Butantan de São Paulo. Durante o evento, o presidente anunciou um pacote de investimentos para a construção de mais 2 fábricas e a modernização de outras unidades do Instituto. O presidente Lula participou em São Paulo de um evento no Instituto Butantan para anunciar medidas voltadas à ampliação da infraestrutura e da capacidade produtiva de vacinas e insumos biológicos no Brasil. A agenda contou com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Durante a visita, foram assinadas ordens de serviço para a construção de 2 novas fábricas e a modernização de outras 2 unidades do Instituto. O investimento federal previsto é de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. As obras fazem parte do novo PAC Saúde e têm como objetivo ampliar a autonomia nacional na produção de soros e imunizantes, incluindo tecnologias mais recentes, como as vacinas de RNA mensageiro. Segundo o governo, esse modelo permite respostas mais rápidas a novas doenças e emergências sanitárias, com maior agilidade na produção e adaptação de imunizantes. Além das obras estruturais, o governo também anunciou ações relacionadas à vacinação contra a dengue e à ampliação da produção de imunobiológicos estratégicos para o Sistema Único de Saúde. Entre os anúncios está o início da vacinação contra a dengue para profissionais da atenção primária em todo o país. A previsão é alcançar cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores da saúde, incluindo mais de 200 mil apenas no estado de São Paulo. As primeiras 650 mil doses já foram enviadas aos estados, enquanto novas remessas devem ser distribuídas nas próximas semanas. A expansão da vacinação para outros públicos entre 15 e 59 anos está prevista para o segundo semestre, conforme o aumento da capacidade de produção. Até o momento, o Ministério da Saúde informou que a aquisição de aproximadamente 3 milhões e 900 mil doses da vacina contra a dengue, com investimento federal de cerca de 368 milhões de reais. Com a expansão do Instituto Butantan, o Brasil deve passar a produzir o insumo farmacêutico ativo de vacinas que protegem contra a difteria, tétano e coqueluche, além da vacina contra o HPV. A nova unidade deve receber investimento superior a 550 milhões de reais, com capacidade estimada de até 6 milhões de doses por ano. Em seu discurso, Lula comentou os investimentos no Instituto. Quem investe em pesquisa nesse país, se não é o setor público? Quem? Aliás, o Brasil é o único país do mundo, Haddad, que não tem capitalismo de risco. Não tem. Porque qualquer empresário, por mais rico que ele seja, ele não colocará dinheiro do lucro dele no investimento dele. O capitalismo de risco é o dinheiro do Estado brasileiro. Já a planta destinada à produção da vacina contra o HPV contará com mais de 495 milhões de reais em investimentos e previsão de até 20 milhões de doses anuais. Também está prevista a modernização da unidade de produção de soros, com investimento superior a 230 milhões de reais e ampliação significativa da capacidade de fabricação. De acordo com o Ministério da Saúde, as iniciativas buscam reduzir a dependência externa de imunobiológicos e fortalecer a autonomia tecnológica do país. O Instituto Butantan é
considerado o principal produtor de imunobiológicos do Brasil e responsável por grande parte das vacinas e soros utilizados no Sistema Único de Saúde, além de desenvolver pesquisas científicas e inovação em saúde pública. Os profissionais da saúde é quem irão receber a vacina contra a dengue nesta primeira fase de imunização. A estimativa é que a dose seja aplicada em mais de 200 mil médicos, enfermeiros e técnicos. Nesta primeira fase, o foco é proteger quem está na linha de frente. Cerca de 216 mil profissionais da atenção primária à saúde estão sendo convocados em todos os 645 municípios do estado. Isso inclui médicos, enfermeiros e, principalmente, os agentes comunitários de saúde, que vão às ruas e ao foco da doença diariamente. A meta é garantir que esse exército de saúde esteja imune para enfrentar o período de maior circulação do vírus. O Ministério da Saúde já enviou um lote inicial de 99 mil doses da vacina brasileira Butantan DV, que é o primeiro imunizante do mundo com dose única, e a distribuição para as cidades foi concluída ao longo do último fim de semana. Mas por que essa vacina é tão aguardada? Os estudos mostram uma eficácia geral de quase 75%, mas o número que realmente impressiona é a proteção contra casos graves, mais de 91% de eficácia. Na prática, o que isso significa é o esvaziamento dos hospitais. Em 2025, mais de 800 mil casos de dengue foram registrados no país, com 1.124 óbitos confirmados. Já 2026 também começou com números altos. Até o dia 5 de fevereiro, 4.700 casos da doença foram registrados. Embora agora o foco seja os profissionais da saúde, a vacina já está aprovada para o público de 12 a 59 anos. Porém, para quem não é da área da saúde, a imunização só começará a partir do segundo semestre de 2026, conforme a produção do Butantan aumentar. Já para quem teve dengue recentemente, é preciso esperar no mínimo 6 meses para tomar a dose. A vacinação acontece nas UBSs e postos estratégicos de cada cidade. E veja a seguir, começa a liberação de verbas para as campanhas de mais de 20 ministros que vão deixar o governo e disputar a próxima eleição. E a Polícia Federal consegue romper segredos e traduzir mensagens do celular do ex-proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro. A corrida eleitoral já começou e o ano será de muitas mudanças na esplanada dos ministérios. Pelo menos 20 ministros deverão deixar os cargos para disputar as eleições deste ano. Enquanto isso, o governo Lula busca ampliar a base aliada no Congresso Nacional em um eventual quarto mandato. Ministros que devem deixar o governo nos próximos meses intensificaram agendas e investimentos federais em estados onde pretendem disputar eleições. Entre os casos citados está o do ministro do Esporte, André Fufuca. O Maranhão, o estado de origem do ministro, recebeu mais de 170 milhões de reais em investimentos em 2025, aumento superior a 140% em relação ao ano anterior. Segundo a pasta, a distribuição segue critérios técnicos e legais e leva em conta demandas locais e déficit histórico de infraestrutura esportiva. Já o Ministério da Agricultura, comandado por Carlos Fávaro, destinou cerca de 132 milhões de reais ao Mato Grosso entre novembro e dezembro do ano passado, crescimento superior a 200% em comparação ao período anterior. O Ministério afirma que a priorização considera requisitos técnicos e relevância para o desenvolvimento regional. No Ministério da Educação, o Ceará recebeu cerca de 154 milhões de reais para obras como creches e escolas de tempo integral. A pasta informou que a escolha dos projetos se baseia em indicadores regionais e necessidades locais. Pelas regras eleitorais, ministros que pretendem disputar cargos precisam deixar os postos até abril do ano eleitoral. Além do aumento de recursos em redutos eleitorais, especialistas alertam para a necessidade de transparência nos critérios de distribuição de verbas públicas, além de também chamarem a atenção para gastos do Legislativo com viagens oficiais ao exterior. No Ministério da Integração, parte significativa dos recursos enviados ao Amapá foi direcionada a aliados políticos. Do total destinado ao Estado por meio de convênios,
A maior parcela foi para o governo estadual e também para municípios administrados por partidos aliados. No Legislativo, 78% dos gastos da Câmara dos Deputados ocorreram com diárias de viagens oficiais entre 2024 e 2025, passando de pouco mais de 2 milhões para cerca de 3 milhões e 800 mil reais. O número de parlamentares que solicitaram benefício também cresceu, assim como o total de missões internacionais. Entre os destinos mais frequentes estão cidades como Lisboa, Nova York, Londres e Roma. Segundo a Câmara, o aumento está relacionado à ampliação da chamada diplomacia parlamentar e à participação do Brasil em fóruns internacionais, como reuniões do G20, dos parlamentos e encontros multilaterais. Deputados que participaram das viagens afirmam que as agendas foram institucionais, com debates técnicos, participação em assembleias internacionais e representação oficial do país. Os valores das diárias cobrem despesas locais e não incluem passagens aéreas. O benefício foi reajustado em 2024. Uma pesquisa da Real Time Big Data divulgada hoje mostrou que o presidente Lula lidera todas as simulações de primeiro turno para as eleições presidenciais. O levantamento testou cenários contra o senador Flávio Bolsonaro e outros possíveis candidatos do Partido Social Democrático, o PSD. A pesquisa Real Time Big Data testou 3 cenários com possíveis candidatos do PSD, partido comandado por Gilberto Kassab, e apontou vantagem de Lula em todas as hipóteses. A pesquisa não incluiu projeções para o segundo turno. Assim como em outros levantamentos, o presidente e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente de todos os adversários, incluindo o Flávio Bolsonaro e os nomes do PSD. De acordo com o primeiro cenário, que inclui o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, o presidente Lula soma 39% das intenções de votos. Flávio Bolsonaro aparece com 30% e Ratinho Júnior registra 10%. No segundo teste, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, o atual presidente soma 40% dos votos contra 32% de Flávio Bolsonaro. Já o governador gaúcho aparece com 5% das intenções de votos. Já no terceiro cenário, que inclui o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, Lula mantém 40% dos votos contra 32% de Flávio Bolsonaro. Já Ronaldo Caiado aparece com 6%. A Real Time Big Data também fez outro levantamento sobre quem teria mais condições de melhorar a vida da população mais pobre. 44% indicaram o presidente Lula. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar com 17%, em empate técnico com Ratinho Júnior, que registra 13%. No recorte político, o Instituto perguntou qual dos possíveis candidatos teria mais capacidade de pacificar o país. Nesse item, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem empatados com 24% das menções cada um, mostrando divisão do eleitorado quando teme a articulação política e redução de conflitos. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 6 e 7 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A inflação melhorou, mas o país ainda não alcançou a vitória. A declaração foi feita pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante um evento realizado em São Paulo pela Associação Brasileira de Bancos. Segundo ele, se os preços continuarem se comportando, em breve o Brasil poderá receber uma boa notícia, o que seria uma baixa na taxa de juros. Mas Galípolo fez questão de reforçar que o Comitê de Política Monetária permanece atento e que ainda não é possível cravar uma medida como esta. A semana começou com boas notícias para o mercado financeiro do Brasil. A China recomendou que os bancos evitem comprar títulos dos Estados Unidos, o que levou os investidores aos países emergentes. O dólar caiu 0,62% e terminou o dia cotado em R$ 5,18, o valor mais baixo em quase 2 anos. E com tanto dinheiro estrangeiro, a Bolsa de Valores subiu 1,8%, batendo um novo recorde na faixa dos 186 mil pontos. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, encaminhou hoje à Comissão de Constituição e Justiça a proposta que acaba com a escala 6x1 de trabalho. O deputado prometeu um debate amplo sobre o assunto. O secretário-geral da Presidência, Guilherme Boulos,
disse que o presidente Lula quer se reunir com o presidente da Câmara nesta quinta-feira para discutir a mudança na escala. A Polícia Federal informou que conseguiu quebrar a criptografia do celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Agora, a PF pode acessar todas as mensagens apagadas pelo banqueiro. Com isso, adicionar mais provas ao inquérito que investiga a compra do Master pelo BRB. O aparelho de celular apreendido é um iPhone 17 Pro Max, modelo com sistemas avançados de proteção de dados, além de uma camada adicional de criptografia que dificultou o acesso ao conteúdo armazenado. Após algumas semanas de trabalho, os peritos conseguiram decifrar os códigos do aparelho e iniciaram um processo interno de análise das informações, conhecido como peneiramento. Nessa etapa, especialistas examinam mensagens, fotos e registros digitais para separar o que pode ter relevância na investigação do que é considerado material pessoal sem relação com o caso. De acordo com investigadores, o principal interesse está em identificar conversas ou registros que indiquem possíveis negociações envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília. A Polícia Federal também apura se houve atuação para impedir ou atrasar uma eventual liquidação da instituição financeira. A defesa de Daniel Vorcaro manifestou preocupação com o procedimento e pediu que dados de cunho pessoal ou sem vínculo com as investigações sejam descartados. A solicitação, segundo fontes, segue os protocolos legais aplicados em perícias desse tipo. A expectativa da Polícia Federal é concluir a análise técnica em 1 ou 2 semanas, após o período de festas. Concluída essa fase, o material considerado relevante será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República, que farão uma nova avaliação para decidir o que poderá ser utilizado formalmente como prova. Apesar do aparelho conter conversas com diferentes autoridades, investigadores afirmam que o foco não é o volume de contatos, mas sim a existência de elementos que reforcem as linhas de apuração sobre possíveis irregularidades e tentativas de influência nos rumos do Banco Master. O Fundo Garantidor de Crédito aprovou hoje a antecipação de 3 anos de parcelas que os bancos pagam para o caixa do sistema, que garante o ressarcimento a clientes de instituições quebradas do sistema financeiro. No caso do Master, a conta deverá chegar a 55 bilhões de reais. Além da antecipação das mensalidades, a previsão é que os bancos paguem uma tarifa extra para o fundo. Para começar a valer, são necessárias as autorizações do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. As novas regras do Vale Refeição começam a vigorar nesta semana em meio a ações judiciais. Passam a valer limite de taxas e redução de prazos de repasse. A partir desta quinta, entram em vigor as novas regras do Vale Refeição e Vale Alimentação. As mudanças que afetam mais de 22 milhões de trabalhadores fazem parte de um decreto que regulamentou o Programa de Alimentação do Trabalhador de novembro do ano passado. Entre as medidas está a definição de uma taxa única de até 3,6% que as operadoras podem cobrar de supermercados e restaurantes pelos serviços prestados. O prazo para repasse dos valores aos estabelecimentos comerciais passou de 30 para 15 dias, além da abertura dos arranjos operacionais. Já o uso do cartão em mais estabelecimentos e bandeiras, sem limitação a redes exclusivas, só vai começar a vigorar só em novembro. As novas normas estão suspensas por decisão judicial para 3 grandes empresas do setor, Ticket VR e Pluxee, que obtiveram liminar contra o decreto no final de janeiro deste ano. O Ministério do Trabalho e Emprego afirmou em nota que vai recorrer de todas as liminares. Além disso, disse que as novas regras entrarão em vigor e serão fiscalizadas normalmente. A Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, que representa as 23 das principais empresas de vale-refeição e alimentação do país, afirmou que apoia quaisquer inovações que tragam benefícios e vantagens ao trabalhador brasileiro. E manifestou preocupação com mudanças que possam colocar em risco o programa de alimentação do trabalhador, atendendo prioritariamente a faixa de renda de até 5 salários mínimos. E a seguir, fila criada para acelerar o atendimento de casos graves de doenças de quem procura o INSS ainda não deu resultado. Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência e bateu em vários carros em uma rua dos Estados Unidos.
Uma fila nacional do INSS criada no começo do ano para acelerar o atendimento das pessoas com doenças graves parece não estar funcionando. Aliás, aumentou. Quem está precisando resolver um problema sério continua à espera da marcação de uma perícia. O Instituto Nacional do Seguro Social passou a operar desde meados de janeiro com uma fila nacional para a análise de benefícios previdenciários. A mudança deve impactar milhões de segurados e alterou a lógica de organização dos pedidos, que deixaram de ser tratados apenas em âmbito regional. Com o novo modelo, servidores de regiões com menor volume de demandas passaram a analisar processos de localidades onde o tempo de espera é maior. Apesar da tentativa de dar mais fluidez ao sistema, a medida já enfrenta críticas por não garantir prioridade efetiva a segurados em situação mais grave. Pessoas com doenças severas continuam aguardando perícia médica e liberação de benefícios, mesmo em casos considerados críticos. Especialistas explicam que isso ocorre porque grande parte da fila é formada por segurados que já possuem algum tipo de prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência ou com doenças incapacitantes. Na prática, a ausência de um critério que diferencie a urgência clínica faz com que casos com níveis distintos de gravidade recebam o mesmo tratamento no agendamento das perícias. O sistema não classifica previamente os pedidos com base no estado de saúde do segurado, o que impede uma triagem mais precisa antes da avaliação médica. O tamanho da fila também agrava o problema. Dados do Boletim Estatístico da Previdência Social de dezembro de 2025 apontam mais de 3 milhões de requerimentos em análise ou à espera de perícia médica inicial, o maior número já registrado e distante da promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de zerar a fila. Em nota, o Ministério da Previdência Social informou que a fila de perícias é única e organizada de acordo com a data de entrada do requerimento. Segundo a pasta, a identificação da enfermidade do segurado só ocorre no momento da perícia médica, o que inviabiliza a definição de prioridades clínicas na etapa inicial do processo. Mais de 45 mil alunos deficientes visuais vão começar o ano letivo sem acesso a livros didáticos em braille. Esta foi a primeira vez em 40 anos que o governo federal não apresentou um cronograma oficial nem garantiu orçamento para este material didático especial. A denúncia foi feita pela Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva, a ABRIDEF, que representa empresas responsáveis pela produção desse tipo de material. Os livros em braille são apontados como fundamentais para a alfabetização e para o acompanhamento escolar desses estudantes. O problema pode atingir alunos de salas regulares e também da educação de jovens e adultos, desde o ensino fundamental até o médio. A informação da ABRIDEF é reforçada pelo Instituto Benjamin Constant, órgão federal ligado ao próprio Ministério da Educação e que oferece ensino especializado para pessoas com deficiência visual. Com sede no Rio de Janeiro, a instituição é considerada pioneira na América Latina nesse tipo de ensino e mantém gráficas próprias para a produção de material didático. A entidade confirmou que 2026 pode ser marcado como o ano do Braille Zero nas escolas brasileiras. Na prática, isso significa que não haveria verba para produzir, publicar e distribuir livros em braille e também em tinta ampliada. Segundo cálculos da ABRIDEF, atender todos os alunos cegos com esse tipo de material custaria cerca de 40 milhões de reais, valor que representa menos de 1% do orçamento anual do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que passa dos 5 bilhões de reais. Para a associação, a falta dos livros não é um problema financeiro, mas sim resultado de uma decisão política. Quando procurado, o Ministério da Educação informou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem contratos em vigor para garantir o atendimento desses estudantes, mas não esclareceu diretamente sobre a entrega dos materiais em braille. Os bancos de sangue nos hemocentros de São Paulo entraram no período mais crítico do ano. Enquanto o número de doadores despenca devido a vários fatores, a necessidade nos hospitais aumenta bem mais do que é possível atender. Com o feriado prolongado de carnaval às portas, as cadeiras confortáveis que aconchegam os doadores de sangue ficam assim, vazias. E os estoques de sangue nos hemocentros despencam,
o que gera uma comoção em busca de novos doadores em várias regiões do Brasil. Em São Paulo, alguns bancos de sangue se articulam com campanhas neste período, justamente para diminuir o grande impacto que essa perda de doadores tem causado. O que acontece? As pessoas vão viajar e muitas dessas viagens acontecem os acidentes. E é justamente nesses acidentes que acontecem as transfusões, as cirurgias. E nas transfusões é realizada as bolsas de sangue, que é realizada pelo público em si. Então os pacientes dos hospitais, eles dependem único e exclusivamente desse gesto de amor ao próximo, que é a doação de sangue. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para o Brasil ter um banco de sangue estável, é necessário cerca de 17 mil doadores por dia. Mas exatamente nesse período de feriado prolongado que esse número despenca para um pouco mais de 5 mil doações diárias. Se isso já não fosse ruim o bastante, um outro dado torna ainda mais alarmante. É que exatamente nesse mês de fevereiro, a procura por sangue mais cresce nos hospitais. Acidentes no trânsito, viagens de férias, consumo de bebidas e aumento de doenças. Todas essas questões impactam diretamente nessa queda drástica de doadores de sangue. Já para quem sempre fez sua parte, esse ato nobre soa muito mais valioso para o doador do que para quem recebe a doação. Eu já dou desde 2009, né? E depois da pandemia eu comecei a doar todos os meses, né? Então a gente está sempre aqui fazendo a nossa parte, né? Colaborando, né? Não perde tempo não, porque isso aí é mais gratificante para a gente que doa do que para quem recebe. Para ser um doador é preciso ter entre 16 e 69 anos, ter boas condições de saúde, ter também no mínimo 50 quilos e, se possível, evitar alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas antes do procedimento. Apesar do O negativo ser considerado doador universal, todos os tipos sanguíneos são muito bem-vindos para a doação. Um avião de pequeno porte precisou realizar um pouso de emergência nesta segunda-feira, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A aeronave monomotor fez um pouso dramático na cidade de Gainesville e atingiu pelo menos 2 carros antes de parar. De acordo com as autoridades locais, algumas pessoas sofreram ferimentos leves. O Departamento de Polícia da cidade ainda não informou quais foram as causas que levaram o piloto a ter que interromper a viagem e fazer a manobra. O cruzamento da via onde o avião pousou foi interditado após o acidente e motoristas foram alertados para os longos congestionamentos enquanto as equipes de emergência atuavam e os investigadores trabalhavam no local. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou uma série de medidas para aumentar o controle sobre a Cisjordânia ocupada e abrir caminho para uma maior expansão dos assentamentos no território palestino. Entre elas está a permissão para que os colonos israelenses comprem terras na Cisjordânia. A Cisjordânia, que Israel ocupa desde 1967, constitui a maior parte do território de um potencial Estado palestino, mas o governo israelense tem como objetivo aumentar a presença de colonos nesta região. As medidas foram anunciadas pelo ministro das Finanças de Israel, um político de extrema-direita, e pelo titular da pasta de defesa, Israel Katz. A reforma inclui a eliminação das regulações vigentes há décadas que proíbem judeus de comprar terras na Cisjordânia. Entre as decisões anunciadas está a transferência da autoridade sobre as permissões de construção para os assentamentos em partes de cidades palestinas, incluindo Hebron, dos órgãos municipais da Autoridade Palestina para Israel. Para a presidência palestina, a decisão reflete uma tentativa aberta de Israel de legalizar a expansão dos assentamentos, o confisco de terras e a demolição de propriedades palestinas, inclusive em áreas de soberania palestina. Até hoje, qualquer mudança nas construções da comunidade judaica requeria a aprovação tanto do município local quanto das autoridades israelenses. Agora, com as novas medidas, estabelecem que apenas será necessária a autorização de Israel. O anúncio ocorre poucos dias antes da visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aos Estados Unidos, onde se reunirá com o presidente Donald Trump, que se opõe à anexação da Cisjordânia. A ONU informou que a expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia alcançou em 2025 seu nível mais alto desde 2017, quando a organização internacional começou a coletar esses dados. Mais de uma década após os terremotos e tsunamis de Fukushima, o Japão deu um passo decisivo ao voltar à operação da maior usina nuclear do planeta. A primeira-ministra Sanai Takaichi defendeu a energia nuclear para impulsionar a economia do país.
O Japão reativou nesta segunda-feira a maior usina nuclear do mundo. As atividades foram retomadas após uma tentativa anterior em janeiro, quando uma falha em um alarme forçou a suspensão da reativação da planta. De acordo com a Tokyo Electric Power Company, a termonuclear de Kashiwazaki-Kariwa foi religada às 14 horas locais, 2 da manhã em Brasília. A usina foi fechada após o desastre na central de Fukushima em 2011, o que levou o Japão a desativar todas as centrais nucleares após um terremoto e tsunami que danificaram 3 reatores. O governo japonês voltou a recorrer à energia atômica para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, alcançar a neutralidade de carbono e suprir sua crescente demanda energética devido à inteligência artificial. A primeira-ministra conservadora Sanai Takaichi, que no domingo obteve uma contundente vitória eleitoral, defende a energia nuclear para impulsionar a economia do país. E a seguir, paciente que mora em Mato Grosso do Sul e perdeu todos os movimentos, recebeu injeção na medula e começou a recuperar a esperança. E depois de Portugal e Alemanha, uma exposição sobre o Pantanal estreou no Museu da Ciência, na Inglaterra. O paciente mais jovem que recebeu no Brasil uma proteína especial na coluna recobrou a esperança. Luiz Otávio Santos Nunes, que mora no Mato Grosso do Sul, voltou a movimentar a ponta de um dos dedos da mão, 12 dias após a aplicação do medicamento. O paciente mais jovem a receber a polilaminina no Brasil e o primeiro de Mato Grosso do Sul, Luiz Otávio Santos Nunes, de 19 anos, voltou a movimentar a ponta de um dos dedos da mão, 12 dias após a aplicação da proteína, que ocorreu no Hospital Militar de Campo Grande. Luiz Otávio é militar do Exército Brasileiro e ficou tetraplégico após um acidente com arma de fogo em outubro do ano passado. Para ter acesso ao medicamento, ainda em fase experimental, ele precisou recorrer à justiça. A proteína está em estudos clínicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ele relatou que é algo mínimo, é um movimento pequeno, só que algo que ele não tinha antes. A polilaminina vem sendo estudada há mais de 20 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O composto é uma versão recriada em laboratório da laminina, proteína presente no desenvolvimento embrionário e ajuda os neurônios a se reconectarem. As lesões da medula, como de Luiz Otávio, os sinais elétricos do cérebro deixam de chegar ao corpo porque as fibras nervosas são rompidas. A atuação da polilaminina é ajudar essas fibras a crescer novamente e restabelecer parte da comunicação. O jovem também disse que passou a sentir movimentos nos nervos das pernas, que foram afetadas e perderam a sensibilidade e movimentação após o acidente. A fisioterapia tem sido essencial para auxiliar na recuperação de Luiz Otávio. Essa recuperação parcial do movimento trouxe a Luiz a esperança de que esse medicamento seja aprovado e possa ajudar a recuperação dele e de outras pessoas que enfrentam a mesma situação. A pesquisadora responsável pelo estudo é Tatiana Sampaio, doutora em Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, recebeu alta hoje. Ele estava internado em um hospital de Salvador, onde recebeu um implante de um marca-passo. O senador passou mal no último sábado no interior do estado e foi socorrido com batimentos fracos do coração. Segundo os assessores do atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele agora está passando bem. Nesta segunda-feira, alguns bairros da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, amanheceram alagadas após fortes chuvas no final de semana. E moradores da região tiveram que se arriscar na enchente após as casas serem inundadas pelas chuvas. Alguns bairros como Jardim Primavera, Maria Helena, Figueira e Pantanal iniciaram o dia ainda alagados devido às fortes chuvas que afetou a cidade de Duque de Caxias, que teve o maior acumulado de chuva do estado do Rio de Janeiro. Ainda há previsão de chuva para esta segunda-feira. A cidade continua em alerta severo da Defesa Civil, que enviou um alerta de deslizamentos e pediu que todos os moradores locais evitem pontos de risco e busquem pontos de apoio. Até o momento, foram registrados mais de 20 deslizamentos sem vítimas e 26 bairros afetados.
Ao todo, 27 pessoas estão desabrigadas e foram acolhidas em 2 pontos de apoio. Em cima de um colchão inflável, pessoas saíam pelas ruas alagadas, enquanto outras nadavam com a água perto do pescoço. Em menos de 10 dias, a cidade do Rio já superou a média normal de chuva para o mês de fevereiro. Segundo a rede de alerta do Rio, já choveu 158 milímetros, enquanto o normal é 118 milímetros. A zona de convergência do Atlântico Sul continua influenciando o tempo no Rio de Janeiro até esta terça, deixando o céu predominantemente nublado e com chuva volumosa em todo o estado. O tempo continua em torno dos 30 graus, mantendo a sensação de abafamento. E no Mato Grosso do Sul, as chuvas constantes causam um problema extra à população. Aparecem mais cobras. Todos os dias são registrados casos que merecem o acionamento de equipes especializadas para resgates. A mais recente protagonista de novela da vida real é esta cascavel, que apareceu esta semana nas dependências da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, no polo de Campo Grande. A Polícia Militar Ambiental realizou o resgate, como também fez no Tribunal de Contas na semana passada, quando uma jiboia resolveu recepcionar servidores que chegavam para trabalhar. Ela estava enrolada na catraca, e situações como essas são comuns em épocas chuvosas. As áreas onde elas costumam ficar abrigadas, estando úmidas, molhadas, elas vão buscar lugares secos. Então, por isso a gente tem esse aumento aí no avistamento e no contato direto com esses animais aí nas ruas da nossa cidade. O que diferencia as 2 serpentes capturadas são as espécies. A cascavel é uma serpente peçonhenta, ou seja, tem veneno. Já a jiboia não tem. E o que as iguala são a importância que tem para a natureza, inclusive na cadeia alimentar. São animais que controlam a população de roedores e é de suma importância o controle dessas populações, inclusive para os próprios hipermercados, mercados onde há áreas de estocagem de grãos, né? Porque senão teríamos esse ataque direto das pragas, chamadas pragas urbanas, como os roedores, por exemplo, e as pombas, né? E causando danos diretamente à população humana. O surgimento de cobras aqui na cidade tem sido comum, como a gente tem acompanhado, como neste caso agora, em que uma jararaca, um filhote, foi resgatado lá da Embrapa Gado de Corte e veio aqui para o biotério, vai ser analisada. Qualquer cobra que chega aqui tem o sexo avaliado, o peso e o comprimento. Como neste caso, o animal é chipado e depois fica nesta sala em quarentena por 90 dias. Depois de uma série de avaliações, o animal é transferido para outra sala, onde tem outras cobras mais antigas, como a jiboia, que tem o nome de louca e já está aqui há 10 anos. O biotério da Universidade Católica Dom Bosco é uma área de pesquisa e referência. Os alunos trabalham com veneno e com os animais propriamente dito, e também auxiliamos outras instituições de ensino e de pesquisa, não só no Brasil, como no mundo inteiro. As equipes do biotério realizam capturas e solturas, porém, sempre com acionamento da PMA, que alerta sobre o contato com esses animais e também acidentes. A Polícia Ambiental faz orientações para que o público externo não tente, de forma alguma, manusear qualquer tipo de serpente. Não colocar a mão é importante e, de pronto, fazer o acionamento junto ao celular e telefone fixo da Polícia Militar Ambiental. Em caso de mordedura de serpente, de pronto deslocar até o Civitox para fazer a infusão do soro antiofídico. Uma exposição sobre o Pantanal estreou no Museu da Ciência, na Inglaterra, depois de passar por Portugal e Alemanha. Água Pantanal Fogo reuniu 60 imagens que, além da beleza, mostraram o impacto das mudanças climáticas que impactaram o bioma como incêndios devastadores. O Pantanal é a maior planície alagada do mundo e também a maior área úmida do planeta. O bioma foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, abrangendo uma área que passa pelo Brasil, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de Bolívia e Paraguai. Desde março de 2024, a turnê internacional de Água Pantanal Fogo mostrou para o mundo o bioma brasileiro. Tudo começou em março de 2024, no Instituto Tomie Otaki, em São Paulo. No ano passado, a exposição seguiu para Berlim e Hamburgo,
na Alemanha, e também em Lisboa, em Portugal. No Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, foi bem acolhida pelo público e teve sua estadia prolongada por mais 6 meses. São 60 imagens que rodaram o mundo, não só pela beleza de sua biodiversidade, como pelo impacto das mudanças climáticas que ainda ameaçam o bioma com incêndios devastadores. Bem preservada até as últimas décadas, o delicado ecossistema do Pantanal ficou cada vez mais ameaçado pelo uso excessivo de recursos, desmatamento e agricultura intensiva. Tudo isso, associado às alterações do clima, contribuíram para o ressecamento do bioma e para incêndios florestais de grandes proporções, como aconteceu em 2020. No ano passado, 26% do Pantanal foi tomado por incêndios, matando 17 milhões de vertebrados. Na COP30, em Belém, um dos principais temas abordados no combate à crise climática foi o papel das áreas úmidas, que agora chegam até na Europa, com água Pantanal Fogo. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.